Seja bem-vindo a mais um Conecta ACIESC, o podcast do corretor catarinense. Hoje é aqui comigo Dudu Amarante, com 2 T. Isso aí, agora tá certo. E nós viemos falar um pouquinho do mercado imobiliário. Esse é o podcast do mercado imobiliário. Sou presidente da ACIESC, Dudu é nosso diretor de comunicação. E hoje nós temos um convidado muito especial mesmo, que é Rodrigo Passos, o nosso café, né, para a turma aqui dos íntimos da cidade. Um cara nativo da cidade, conhece todos os problemas e as evoluções que a cidade passou, um amigo, hoje presidente do Sinduscom, uma das pessoas que a gente pode dizer que tem ajudado e colaborado com a cidade para poder termos uma evolução. E com certeza, né, Dudu, vamos trabalhar muito, vamos falar bastante coisa. Tem itens bons, tem itens polêmicos, tem coisa boa para acontecer, né? Tipo aquela história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? É e hoje é isso aí. Então Rodrigo, muito bom te receber, né? Exato. A gente vai fazer um bate-papo muito descontraído. Eu até tô achando bem interessante essa pauta de hoje, porque a gente vai fazer bem por temas, isso é bacana, né, Ney? Às vezes a conversa, ela não fica tão confusa, então a gente vai batendo tema a tema, vai falando sobre aquilo e depois passa para uma próxima pauta. Iniciamos já começa a ferver a panela? Vamos deixar ele se apresentar, né? Porque senão nós vamos começar batendo nome. Ou não, ninguém bate ninguém aqui. Vamos falar. Rodrigo, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela tua visita aqui. A ACIESC Sinduscom conjunto com certeza vai ser uma parceria de sucesso. Bom dia, Ney. Bom dia, Dudu. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar com vocês aqui nesta manhã, para a gente conversar um pouco, né, do nosso mercado. E como tu falou, o Sinduscom, né, enquanto entidade representativa, junto com a ACIESC, eu tenho certeza que os interesses sendo mútuos, Itapema tem a ganhar com isso. É verdade. Rodrigo, vamos fazer o primeiro bloco, então. Vou fazer algumas perguntas voltadas para um tema bem interessante, né? Eu até tenho aqui para não fugir da regra aqui, né? Boa. Que é sobre o novo plano diretor e a outorga onerosa. Como que o Sinduscom tem participado dessas discussões sobre esse novo plano diretor e sobre a outorga? Num parâmetro geral, né, mas saber realmente de que forma o Sinduscom tem participado dessa discussão tão importante, não só para a construção civil, mas para a nossa região como um todo, né? Bom, lá no Sinduscom, desde que a gente assumiu lá nos 2020, a gente tem discutido, avaliado e refletido sobre a importância do plano diretor. Então, é algo que eu sempre defendi, os associados sempre defenderam, o Sinduscom, como entidade, sempre defendeu a atualização, né, do plano diretor conforme prevê o Estatuto das Cidades, que é a cada 10 anos. Uhum. Então, nós vimos de um plano um pouco defasado, lá dos idos de 2002, e no ano 2021, se eu não me engano, agora não me recordo direito, teve uma revisão, né, teve uma mexida ali com a inclusão justamente da outorga onerosa, principalmente. E agora, final do ano passado, teve uma nova revisão e aí mudou um pouco mais. Então, essas mudanças são fundamentais para que a cidade possa se organizar e planejar, né, os próximos anos enquanto infraestrutura, enquanto os projetos sociais e tantas outras situações que a cidade precisa, né? Pensando no bem-estar da população. Sim. Então, para o Sinduscom, o plano diretor é algo fundamental, é algo que a gente sempre defendeu, a gente sempre procurava, assim, a cada eleições, né, construir um documento, a gente entregava esse documento tanto para a parte legislativa quanto executiva, daqueles que estavam angariando, né, o ente público, e a gente sempre botava como item número 1, né, a revisão do plano diretor, e justamente esse de 2021, que incluiu a outorga onerosa, foi importante porque deu início, né, à possibilidade de construir projetos realmente que tragam mais infraestrutura
para a cidade. Então, a outorga onerosa, ela tem essa possibilidade, e eu sempre defendi também que a construção civil aqui na nossa Costa Esmeralda, sobretudo Itapema, ela é um grande vetor de crescimento, né, sendo bem utilizada, ela pode gerar, né, um crescimento ainda maior e gerando, né, um desenvolvimento socioeconômico da cidade. Mas deixa eu te perguntar, agradou? Porque esse plano meio que terminou no apagar das luzes ali, depois começou a ter, né, um jabutizinho aqui, uma mudança ali. Eu pessoalmente olho e vejo assim, poxa, será que tá bom esse negócio? Então, para o construtor, porque a gente vê como corretor, né, a CIESC vê um lado, o construtor precisa ainda adequar mais um pouquinho ou já tá bom? Olha, Ney, ele foi bastante debatido. Na verdade, final de 2023 foi apresentado o plano de revisão do plano diretor, e quando a gente teve acesso a esse plano, fizemos várias reuniões lá no Sinduscom, com nossos técnicos, com alguns empresários, para verificar as mudanças que iam ter. Naquele primeiro momento, a gente encontrou várias inconsistências de texto, de redação, Sim. que ia gerar algum problema de interpretação, e que isso é um grande problema. Sim. Né? Naquela oportunidade, uma das grandes mudanças que acabou ocorrendo foi a saída do K35 como índice construtivo, alterando para índice de aproveitamento e taxa de ocupação. Certo. E gerou uma nova tabela construtiva, e que naquele momento precisava ser rediscutida, vou dizer assim. O cálculo, né? O cálculo ali, a tabela. Né? Vai isso, tá bom, esse cálculo não tá? Multiplica por 3,5, multiplica por 4. O valor da outorga. Uhum. E aí, naquele momento, né, como tinha evoluído para índice de aproveitamento, mas a tabela que havia um direcionamento para a construção de apartamentos menores. A ideia do flat? Não necessariamente menores mesmo. Não necessariamente a ideia do flat, mas como o índice ia ser por aproveitamento, o construtor ele ia decidir que tipo de mercadoria ele ia fazer. Entendi. Né? Se ele ia fazer de 4 quartos, 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto, não tinha mais essa limitação. Aí cada empresa ia de acordo com o seu com a sua modelo de negócio. Modelo de negócio. Né? Só que a partir de uma certa metragem, naquele momento, a partir de 180 metros, quem construísse... Itapema sempre se caracterizou por ser um mercado que construía apartamentos de alto padrão e maiores em relação até Balneário Camboriú. Sim. Né? Anteriormente foi sempre assim. Né? Exatamente. Então, naquela tabela, a partir de 180 metros, você perdia potencial construtivo. Entendi. Então, aí nós tínhamos uma temeridade de haver um direcionamento de só uma mercadoria menor, porque aí o construtor vai fazer cálculo, sempre compensa mais construir mais. Não vale a pena botar apartamento top. Então, a gente também tinha uma preocupação com o adensamento, né? Não é simplesmente aumentar isso ou aquilo, né? A gente tem que discutir todos os impactos, tem uma harmonia entre tudo, né? Em toda a cidade, né? Até porque plano diretor não é só índice construtivo. Sim. Então, naquele momento, a gente avaliou, a gente conversou com vereadores, com a vereança, com autoridades do executivo na época, e a gente tentou construir uma outra tabela, que foi um pouco difícil, aí era ano político. Sim. No fim, não conseguiu-se chegar a um número, aí chegou eleições e ficou um pouco assim off. Entendi. Durante 2024 inteiro, né? Até tive algumas divergências com alguns integrantes, foi para a rádio falar algumas coisas que não compreendiam totalmente a verdade. Não tem o conhecimento. Né? Mas fica para uma outra hora a gente fala disso. O Rodrigo é bom, ele argumentou bastante e é interessante a gente saber. Depois até tem uma pergunta não, um comentário bem básico sobre até mesmo esses pontos que ele falou. Mas de 0 a 10, quanto te agradou essas mudanças ou quanto não te agradou? Tu prefere comentar de 0 a 10 o que não te agradou ou de 0 a 10 o que te agradou? Algumas mudanças que foram feitas. É difícil tu chegar a um número assim, porque nós precisamos deixar o plano
se desenvolver um pouco, né? Deixar as obras acontecerem dentro do novo plano, para que a gente possa fazer uma avaliação mais concreta. Ele é político. É difícil assim dizer, quer dizer, o plano ainda, como eu falei, o plano diretor, ele precisaria de uma atualização compreendendo toda a cidade, entendi, todos os aspectos de cidade, não só índice construtivo. Tá? Então é claro que a prefeitura ela tem a necessidade, e eu concordo com isso, porque através da outorga onerosa, que é o que eu ia finalizar na outra fala minha, é que nós podemos então desenvolver a cidade ainda mais, aproveitando essa dinâmica da construção civil e a prefeitura recolhendo, né, arrecadando as outorgas onerosas e revertendo isso em investimento na cidade. Em prol da cidade. Então, nesse sentido, eu coloco assim, vamos dizer assim, 8 numa escala, bom, porque a prefeitura vai ter nós vamos ter um índice construtivo um pouco maior e a prefeitura vai poder arrecadar e vai poder reinvestir isso na cidade. Quer dizer, espero que isso aconteça. Sim, tem que acontecer. Tem que acontecer, né? É legal porque nós aqui como corretores, né, a gente tem muito cliente, inclusive há alguns dias eu estava conversando com um cliente, ele falou, cara, mas o que vocês falam desse plano diretor e dessa outorga onerosa, que é bastante discutido. E muitas vezes o cara que investe aqui, ele nem sabe o que isso significa. Tem 95% às vezes da pessoa, ela investe aqui, ela sabe que ela vai comprar por um valor e vai vender por um valor maior e vai ganhar dinheiro, num grosso modo. Mas o plano diretor, me corrija se eu estiver errado, para aquela pessoa leiga que está nos assistindo, o plano diretor são as regras que regem o que se pode fazer dentro da construção civil. E a outorga onerosa é o que se paga para se construir a partir de certo andar. E isso está totalmente ligado, porque como a gente tem falado, né, Ney? Muitas vezes, se o governo pensar só em arrecadar, bora construir, vamos arrecadar esse valor e não reinvestir, isso vira uma bola de neve, ou nem uma bola de neve, vira algo que não vai se chegar a lugar nenhum, né? Então é importante essa discussão, né? Exatamente. O plano diretor, claro, ele não só engloba a questão da construção civil, ele engloba todo o desenvolvimento da cidade, todas as diretrizes, planejamento, organização do que precisa ser feito dentro da cidade, buscando o interesse comum e o bem-estar social. Né? Mas essas ideias, Rodrigo, elas são pautadas muito também pela percepção do que vai se arrecadar para poder se fazer esse plano diretor, para saber para que caminho vai. Isso meio que vai em harmonias. O plano diretor, na verdade, até independe da questão da outorga onerosa. Quer dizer, a outorga onerosa é um dispositivo do Estatuto das Cidades que vem auxiliar os municípios a arrecadar através de outorgas de um poder construtivo. Que é o que se paga a partir de certo andar. Exatamente. Você tem um índice básico e você pode, então, através do plano diretor, construir um volume maior e esse volume maior você paga, então, para o ente público ter esse direito de índice construtivo e isso se reverte em arrecadação para que a prefeitura, né, municipal possa desenvolver os seus projetos, sejam de mobilidade urbana, infraestrutura, projetos sociais, né? Ali no Estatuto da Cidade tem as diretrizes para que serve esses valores arrecadados oriundos da outorga onerosa. Só que, claro, nem todas as cidades se utilizam desse mecanismo, mas precisam ter o seu plano diretor. Né? Então, é o exemplo que nós temos aqui, um case de grande sucesso da nossa vizinha Balneário Camboriú, que há mais de 15 anos... Ela começou primeiro, deu aula para nós, né? Eles já começaram com a outorga onerosa, e isso até fazendo uma meia-culpa, é algo assim que eu tenho uma certa crítica, até construtiva, eu falo, porque se Itapema tem há muito mais tempo, e aí foi uma grande sacada do governo anterior, ter introduzido, eles não fizeram um novo plano, que nós tivemos, alguns anos atrás, 2 anos discutindo um novo plano diretor, e infelizmente quando foi dada na prefeitura, por questões políticas e assim por diante, naufragou. E aí permaneceu
desde 2002, o antigo, e ali em 2021, se eu não me engano, teve essa atualização, uma revisão ali, incluindo no atual plano a introdução da outorga onerosa, que aumentou a arrecadação, né, municipal e vem então desenvolvendo projetos de infraestrutura assim por diante. Também não vou entrar no meio da questão aqui, mas se nós tivéssemos a outorga onerosa há muitos anos atrás, talvez nós teríamos uma cidade ainda melhor. Tá voando. Eu não estou dizendo... exatamente. Se tu olhar, né, se você for lá no canto da praia e ver a Baía de Itapema, que vai até lá no Perequê, né, você vê a floresta de pedra, né, várias edificações. Quer dizer, 90% do que tu está vendo ali foi construído sem outorga onerosa. O município deixou de arrecadar, a cidade deixou de evoluir, o planejamento deixou de ser... Nós tivemos uma reunião, nós tivemos uma entrevista na semana passada com o Daniel, do secretário de Planejamento, e eu falei, cara, é importante saber para onde vai o dinheiro da outorga. Quanto nós estamos arrecadando, para onde está indo, e que seja justo e aplicado no planejamento, na mobilidade, em prol da cidade. Não pode pegar esse dinheiro, botar no caixa do município e usar para saúde, para educação, para outras coisas. O dinheiro da outorga onerosa tem que ser específico para a cidade, para a melhoria da cidade. É o meu pensamento. Não sei se o senhor concorda comigo. Isso, né? Não é nem questão do nosso pensamento, isso é o que prevê o Estatuto da Cidade. Mas aí... Infelizmente, quando foi introduzido, esse princípio, não sei por quê, não vou aqui entrar também no mérito, mas ele não foi respeitado. Ele acabou o recurso da outorga onerosa entrando no caixa da prefeitura. Né? Beleza, vamos continuar. Senão vai ficar só eu perguntando aqui, depois o pessoal vai dizer mais o que o corretor realmente, corretores imobiliários precisam saber sobre as mudanças, né, do plano diretor? Se fosse para resumir, o que tu poderia dar um ponto assim, ó, tipo assim, ó, isso é que você, corretor imobiliário, precisa saber, que é o bom da outorga onerosa e do plano diretor. Me dá 2, 3 pontos positivos aí na tua visão. Beleza. Bom, primeiro que o valor da outorga onerosa, apesar de que o construtor vai pagar um pouco mais, ele vai ter índice construtivo. Melhorou o índice construtivo. Pago mais, mas eu tenho mais índice. Pronto. Então, isso ajuda a você... Isso tem um ponto excelente, Ney, porque nós temos, por exemplo, muitas edificações aqui em Itapema, sobretudo na minha praia, prédios que são mais antigos, aí de 30, 35, beirando 40 anos. São aqueles prédios que as garagens são térreas, que tem portões. Sim, um modelo... Aquela garagem... questão da época, não era nem privativa ainda. Muitos não são privativos, aí você não tem estacionamento, porque tudo é portão. Quer dizer, com essa mudança do plano diretor, vai haver uma possibilidade maior de você negociar a renovação dessas edificações. Porque no K35, no outro plano, você pega ali uma edificação ali com, sei lá, tem 20, 24, às vezes 30 apartamentos, o terreno lá tem uma metragem X, que no K35 você vai fazer, sei lá, por exemplo, 24 unidades. Você não fecha a conta. E agora, desde que você respeitando o cone de sombreamento e a quantidade de garagem, claro, você pode verticalizar o gabarito ainda mais, construindo mais, arrecadando mais e renovando as edificações. Certo. Então, isso é um ponto fundamental. O corretor ele tem que buscar esse entendimento, né, para que ele possa passar para o construtor essas possibilidades, conhecer melhor o plano, conhecer... porque o corretor ele é o grande pêndulo do mercado. Ele direciona. Ele pode tanto construir um mercado um tanto, como é que eu vou dizer assim, criando dificuldades no mercado, como criando facilidades no mercado, organizando esse mercado. Entendi. Quando passa as informações corretas, quando tem o conhecimento da área, quando tem o conhecimento do que pode construir, apresentando, né, as informações adequadas tanto para o permutante quanto para o construtor, é fundamental. A grande chave mestre hoje é o corretor, então isso é importante, o fundamental. Colocou. Então, assim, eu vou opinar sobre isso aí, né, antes de fazer a pergunta. Isso é muito interessante, porque o que a gente está falando agora, Rodrigo, acaba que sinérgico é que a gente falou um pouquinho atrás. Então,
quando se tem um plano diretor pensado inteligentemente, eu estou usando essa palavra, tu acaba que aqueles prédios que estavam lá desatualizados, vamos dizer assim, tu acaba tendo a possibilidade de atualizá-los, porque tu vai fechar a conta, então isso vai viabilizar uma permuta, a construtora vai poder chegar naquele prédio e ter uma possibilidade de um novo projeto, então vai vir uma nova construção, a prefeitura vai arrecadar, porque ela vai receber a outorga onerosa, que ela antes não iria receber no caso, exatamente. Só que lá no final dessa corrente, esse valor tem que retornar para a infraestrutura, que é o que nós estávamos falando no bastidor antes, que acaba que hoje a gente já passou do ponto de argumentar, porque eu acredito muito na nossa classe do corretor imobiliário, porque hoje o principal divulgador da nossa região é o corretor imobiliário. Então, assim, ó, se a região é o que ela é muito pelos nossos argumentos. Então, eu até falei, vou dar um exemplo que eu falo hoje, Ney. Hoje a gente leva alguns corretores lá próximo ao pier e a gente fala assim, ó, o ano passado isso aqui era uma promessa. Hoje é uma realidade. E as pessoas perguntam, mas quando que vai inaugurar? A gente já tem mais ou menos uma ideia de data. Só que algumas coisas de infraestrutura, o nosso argumento está se enfraquecendo, porque não está vindo a infraestrutura. Então é por isso que esse papo Sinduscon, a Ciesc, todos esses órgãos importantes, é para que o poder público também entenda que isso não é para o nosso ego, não é para a gente querer que aconteça, é porque precisa acontecer. Porque nós estamos prometendo isso, a gente sabe que tem um tempo das coisas acontecer, mas aquele... Agora me fugiu aquele... Que tem areinha assim, que a ampulheta do tempo já tá quase vazia do lado que tá acabando ali, tá acabando. Ela de novo, a gente precisa dar um 360 e as coisas acontecerem. Eu acredito que vocês concordam com essa opinião, ou não? Não, claro, eu concordo. E até é importante ser dito do que quando a gente fala isso não significa que nós estamos contra muito pelo contrário. O governo que está... o anterior ou o atual, é um anseio. É tipo, eis-me aqui, o que nós podemos agregar? Isso eu falo muito lá no Sinduscon. O que é o Sinduscon, por exemplo? O que é a Ciesc? É uma associação de pessoas. É uma associação de pessoas da onde? Da cidade. E essas pessoas têm um interesse, nem todos, claro, né? Mas sim, quem está ali tem interesse de participar, de ter voz, de anseio de melhorias. Quer dizer, ali nós queremos que Itapema avance mais. Sim. Né? Sim. Avance mais. E nós temos esses gargalos. Né? Para tu entender, assim, deixa eu te fazer um questionamento. Talvez, por exemplo, nós tivemos uma entrevista aqui com o Maicon, da CIP. E a gente viu o quanto o prefeito Joel ouve realmente a CIP. Eu acho que é importante que o Xepa comece a ouvir o Sinduscon, comece a ouvir a Ciesc, comece a colocar em prática o que ele falou lá, que era, eu vou ter um conselho da cidade. É necessário, cara. Importante. Porque a construção civil estando ruim na cidade, a cidade vai mal. Grande parte do que essa cidade vive da construção civil. E entender que empresário não é o bicho-papão, não é o cara ruim. O mercado olha para o empresário, para o consultor e diz, não, eles têm dinheiro, vamos gastar. Esses dias atrás um vereador falou, o corretor é rico. Que corretor é rico, homem? Consultor é rico? Amém. Como consultor é rico? Não existe isso. O brasileiro tem essa percepção, né, que é quase um pecado ter dinheiro. Né? A pessoa que cresce, se desenvolve, ele está fazendo isso porque ele está prejudicando alguém. E uma coisa, Ney, eu vou tentar não fugir muito da pauta, mas que vai instigando. Isso é muito legal porque, na minha opinião, o corretor ele é o principal filtro do poder público. Porque hoje, 99% das pessoas que chegam aqui, ou elas chegam querendo alugar algo, ou elas chegam querendo comprar algo, ou elas chegam querendo investir, seja para usufruir, seja para o que for. Eu até tenho uma fala que eu sempre falo dentro da empresa, é assim, Ney, ó. Quando você está fazendo uma AM, quando você está fazendo algo que vai dar merda, geralmente ela demora um pouquinho para se salientar. Então, quando começa a fazer algo errado, ninguém te fala muito no começo. Sim. Só que quando uma pessoa te fala, tu tem que levantar um alerta. Porque geralmente, quando uma pessoa te fala, isso reflete
a opinião de centenas, de dezenas e de milhares. Por exemplo, assim, cara, tu tá fazendo uma coisa errada. É raro um amigo que chega e diz assim, Ney, olha só, toma cuidado porque o que tu tá fazendo não vai dar legal. E geralmente o ser humano, quando alguém te fala, tu não, fica tranquilo, ao invés de a gente pensar, cara, tem mais pessoas falando isso. O que eu tô querendo dizer? Que nós estamos batendo em pontos que é muito simples o poder público dizer, cara, se esses caras estão falando isso, é porque eles estão vivendo isso, essa dor no dia a dia. Então nós não estamos reclamando, que nem tu falou, ai, nós queremos, mas são chatos. Não, isso é um filtro, que é tipo aquela mãe que a criança tá em cima do muro e tu diz, cara, vai cair daí. Então nós estamos batendo em pontos que nós estamos sofrendo há meses e há anos, a gente tá aqui para dizer, bom, nós estamos argumentando, a gente está contornando as objeções para vender a região, para vender a cidade, mas agora nós precisamos entregar. Como que nós podemos agregar com isso? Então é sobre isso, é sobre estar junto no mesmo barco e não reclamando, né? Exatamente. A coisa agora tem que acontecer, né? Nós estamos num estágio, na altura de um campeonato, que não tem mais como ficar em palavras, né? Mas eu até faço uma menção aqui, que é importante também, do Daniel, né? Daniel, que é o atual secretário de Planejamento. Eu gosto muito dele. É um associado nosso, né? E tem uma percepção de mercado muito boa, um cara fantástico, sério, né? Com credibilidade, já tem buscado fazer um trabalho com isonomia, né, buscando um melhoramento ainda mais do plano, discutindo com vereança, com autoridade, com empresários. Então o Daniel tem feito um trabalho muito importante, já nesses primeiros meses, né, desse atual governo, e isso também está de acordo com as iniciativas do próprio prefeito Alexandre Schepa, né? Sim. Estive recebendo semana passada ele lá no Sinduscom, tivemos uma boa conversa. Ele está com ótimas iniciativas, perfeito, buscando essa parceria, e o que é mais importante, não privilegiando, né, um setor apenas, ou pensando no bem comum, ou um construtor, fulano B e tal. Então, tomara que isso permaneça, né? Porque a gente sabe, o mundo político sofre muitas pressões, muitos interesses, isso aí é política. É política, a gente sabe, a gente está no Brasil, né? Sim. Então, só que se perseverar nessa iniciativa, eu acredito que vai fazer um baita governo, né? Tem muita boa vontade, e essa mensagem que a gente passou, né? A gente quer participar, né? Não quer ser um objeto de empecilho, de travamento, ao contrário. A gente quer ter servir, como cidadão, né? como empresário, como gerador de emprego, como gerador de divisas ao ente público, né? Agregar, né? A gente quer agregar, mas quer ser ouvido também. Sim. Né? Uma crítica que eu sempre fiz é alguma mudança que vai ocorrer na construção civil, nós precisamos saber. Simplesmente não pode ter um projeto de lei que entrou em vigor que ninguém chamou o Sinduscom para conversar. Isso aqui, quem é que mudou isso aqui? Nós somos a entidade mais e a cabeça pensante também, que está ali no precisamos discutir se vai haver a mudança. Então, é nesse sentido que a gente, né? E ele foi muito solícito. Que legal. Né, tem várias iniciativas muito boas. E espero que dê muito certo. Senão fica tipo aquelas histórias, né? Quando mudam o trânsito da cidade, né? Às vezes fazem uma mudança no trânsito e todo mundo se pergunta, cara, quem é que fez esse planejamento? Quem foi o maluco que criou essa ideia? Ele não dirige, né? Como é que é? O cara deve morar lá em Ibirama. Tu tem que falar. Não falando mal de Ibirama, que Ibirama é uma boa cidade. Vamos lá, bloco 2. Qualificação e segurança da mão de obra. Isso é uma das coisas que eu vejo, assim, que o consultor aqui tem. Quais são as iniciativas que o Sinduscom tem feito para garantir a qualificação da mão de obra, da construção civil em Itapema? Porque a gente vê que hoje a gente depende muito da mão de obra das cidades vizinhas e a gente está vendo que estamos migrando, né? Laje Protendida, Drywall, e vai para um lado, vai para o outro. O que está sendo feito pelo Sinduscom em relação a isso? Claro, a indústria da construção civil ela é dinâmica, né? Tecnologias, inovações... isso vem sendo atualizado cada vez mais, mas hoje nós vivemos já um problema crônico na mão de obra, mais pela pujança do mercado, né? Então Itapema
lá nos idos de 2018, 2019, ela saiu, né, da 7ª posição como a cidade que tenha o 7º metro quadrado mais valorizado do Brasil, para em 2022, se eu não me engano, assumir a 2ª posição. Então, Itapema, desde que eu sou criança, eu escuto que Itapema era uma das cidades que mais cresciam no sul do Brasil. Sim. Então não é de agora, dos últimos anos, que Itapema cresce, é de muitas décadas. Itapema vem crescendo. Mas vamos concordar que nos anos 2000 é que houve um maior volume de construções. E começou a aparecer também devido à internet, talvez comece a aparecer mais. As redes sociais projetaram ainda mais. Né? Certo. Nós temos de 2018 a 2022, uns dados que a gente levantou lá na Secretaria de Planejamento, que não é exata, até porque eles não têm esse mecanismo. Não tem aquela ferramenta exata. Não tem a ferramenta, né? exata, mas é uma estimativa. Mas em 4 anos houve ali a aprovação e execução de 4,5 milhões de metros quadrados. Então, todo esse cenário conduziu a esse mercado, né, que nós vemos hoje, com a quantidade expressiva de construtoras, incorporadoras, projetos, empreendimentos, e com isso, né, a mão de obra ela foi... Falta mão de obra na cidade. Vai faltando. Além do mais, nós estamos dizendo que no estado de Santa Catarina, a última vez que eu vi o índice estava abaixo de 4%, a 3,6%. Então é pleno emprego. Tá? Sim. Então isso é uma coisa ótima, né? Aqui só não trabalha quem não quer. Porém, isso gera outros problemas. Né? A mão de obra qualificada, ela se torna uma mão de obra cara, aí a escassez da mão de obra, e aí na construção civil não é diferente. Então nós vivemos um momento que a mão de obra está faltando, né? E iniciativas para nós termos um melhoramento, a gente tem discutido lá na CEDIC, lá do sistema Fiesc, né? Na CEDIC, a CEDIC é a Câmara do Desenvolvimento da Construção Civil. Então faz parte lá todos os presidentes e do Estado, e lá a gente estava discutindo como é que nós vamos tentar mitigar essa problemática que nós estamos enfrentando. Então a gente fez campanhas publicitárias, criamos através do SESI e Senai cursos Mas aqui na cidade? Criamos através do Sinduscom alguns núcleos de você buscar pessoas de outras áreas a trabalhar na construção civil. Entendi. Né? São cursos de captar mão de obra e também de aperfeiçoamento da mão de obra. Capacitação da mão de obra. Entendi. Agora, claro, é um pouco difícil porque são projetos pilotos e você não consegue muita adesão. Porque hoje nós estamos no seguinte, há vagas. Se você quiser trabalhar, tudo que é lugar que tu passa tem lá. Servente, pedreiro, encanador, eletricista. Você tem disponibilidade. Então, há essas iniciativas. Mas eu acho que é uma grande dificuldade, Rodrigo, perdão, até te cortei, que a gente tem aqui que o nosso custo de vida, aluguel, alimentação e tal, ele se torna caro. Por isso que às vezes o profissional que vem prestar serviço, vem na van, vem de outro lugar, ele mora em outro lugar e trabalha aqui, né? Porque aqui a gente tem talvez essa dificuldade. O Sinduscom pensa igual ou não? Bom, concordamos com isso, até porque é um fato. Não é nenhuma opinião, é um fato. É um fato que nós temos hoje, né? Veja, o crescimento socioeconômico, ele tem os seus prós e contras, o bônus e o ônus. O que acontece? Com esse crescimento do mercado, Itapema é o segundo metro quadrado mais valorizado, a taxa de valorização geralmente até supera de Balneário Camboriú. Qual é o resultado disso? O terreno, que é, vamos dizer assim, a matéria-prima principal de você edificar um empreendimento, ele se torna objeto de valor. Sim. Né?
Então, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, eu tenho uma área que eu vou trocar por área construída e a procura é muito grande e aí o corretor desenvolve um papel fundamental, porque eles buscam fazer negócios, aí você tem uma área. Aí uma semana vai 10 corretores... Oferece 3. Oferece isso, oferece aquilo. A pessoa só, o meu bem está valorizado. Então, isso tudo é uma dinâmica que acaba acontecendo que os imóveis aqui, eles agregam valor e, consequentemente, a alocação vai acompanhando o mercado. Tudo aumenta. Então, assim, nós temos uma grande dificuldade, além da mão de obra, de ter habitação para essas pessoas que acabam... Que são prestadores de serviço. São prestadores de serviço, são trabalhadores da construção civil. Entendi. Que às vezes não têm a casa própria ainda, mas pagam um valor de aluguel alto. Então isso se torna um ciclo até vicioso, e aí voltando no tema da outorga onerosa, que ela pode contribuir de forma fundamental, porque ela pode construir e até tem projeto em andamento com as operações urbanas consorciadas. Sim, verdade. Que já estão sendo desenvolvidas há mais de 2 anos, para construir unidades habitacionais, né, de interesse moradia mais popular. Moradias populares. Usando, de repente, a outorga. Exatamente. Boa. Porque até que é para sanar uma dor, né? É a questão de mercado. Sim. Nós precisamos disso. E outra, nós não temos outras indústrias. Sim. Itapema é a indústria do turismo, a indústria da construção civil, e aí as pessoas têm dificuldade de encontrar moradia. A questão da segurança. Vai lá. Deixa eu entrar. Já estamos se estapeando aqui para perguntar. Nós já estamos, porque assim, a questão da segurança. Você acha que a segurança das obras de Itapema, a gente tem visto uma expansão muito grande? Eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? Tipo, há um número expressivo de acidente? Não há? A questão de segurança é uma coisa que o Sinduscom tem olhado com carinho. Como é que está isso? Porque a gente não vê muitas notícias, mas quando acaba vendo uma situação ou outra, acaba saindo na notícia no jornal, e a gente olha, só que a gente tem uma quantidade enorme de obras na cidade. Existe uma estatística, existe uma pesquisa sobre isso? O que você nos fala sobre isso? Existe sim. Infelizmente, até os dados estatísticos que se tem é que a indústria da construção civil, se eu não me engano, é a segunda indústria que mais ocorre acidentes. Poxa vida. Tá? Muito mais também pelo volume de construções que nós temos no estado. Sim. Isso não é só da nossa... de Itapema, né? É nível de estado. Mas é um tema que a gente discute muito e se preocupa muito, e a gente orienta de forma significativa nossos associados sobre a questão da segurança do trabalho. Tá? O Sinduscom mantém uma parceria já de há muitos anos com o SESI, que tem os programas de segurança, você tem que cumprir a legislação do Ministério do Trabalho, e até recentemente, de 1 ano atrás, o SESI desenvolveu um novo projeto chamado Obra Mais Segura, que está tendo selo para o pessoal, né? É um tipo de certificação. Né? Bom, cada construtora já tem que ter as suas diretrizes, as diretrizes ali, né? De acordo com a legislação. Os EPI, os programas de segurança, né? O PGR, enfim, todos têm que ter. Esse projeto vem agregar ainda mais essa percepção de segurança do trabalho. Entendi. Então, você tem que seguir critérios que eles estabelecem através de vistorias, e depois, se você cumpre, você é certificado. Legal. Então, ajuda ainda mais a conscientização da importância que temos que ter no canteiro de obra. E, claro, entre os nossos associados, né, a gente busca conscientizar, porque o Sinduscom não é uma entidade fiscalizadora, mas é uma entidade orientadora. Eu não posso obrigar, né, mas eu posso orientar. E isso é também a questão do mercado. A segurança de trabalho é fundamental dentro do universo, né, do ambiente de trabalho do canteiro de obra. E é algo que a gente discute e se preocupa. A gente oferece os cursos, orientações com a parceria com o SESI, palestras, enfim. Agora, Neito tocou algo importante, que o que acontece? Se fosse
se pudesse ser mensurado, só Itapema, dados do CAGED, né? Trabalhadores carteira assinada, nós estamos falando de mais de 9.500 empregos diretos. Caramba. Tá? Muito fora bom. o entorno, né? Os Sim, prestadores os de serviços, prestadores de serviços terceirizados, né? Só em Itapema, se for falar Costa Esmeralda, Sim. chega a quase 13 mil. Então, e a quantidade e volume de obra é gigantesca. Certo. E a quantidade de acidentes que acontecem, percentualmente falando, Proporcional, né? proporcionalmente, até é baixa. Que legal, cara. Porque toda hora, né, todo dia, em vários lugares, várias obras, o trabalhador tá ali, é um trabalho de risco, que né? tem seu risco, Então né? precisa a conscientização constante. E outra coisa importante, quando acontece um acidente, que infelizmente leva a óbito, Sim. né? A gente fica triste. Semana passada aconteceu teve uma obra, não era associada ao Sinduscom, mas um jovem de 20 anos veio a óbito. Só que alguns óbitos, né, acontecem, que é um tema que a gente tem tratado também, sobre a questão da saúde emocional. Sim. Porque alguns óbitos que acontecem às vezes é um dentro do canteiro de obra. Bah, é verdade. Há uns 2 meses atrás, um trabalhador na área da pintura, né, as informações que chegaram para mim, teve assim, um desentendimento com a sua esposa, né, questão familiar. Infelizmente, eles dentro do canteiro, né? Um outro construtor que também não é associado, isso também está fazendo, eu acho, 2 meses. Aí também tem que ter um cuidado, porque a obra tem que estar fechada, organizada. Portaria organizada. Um cidadão entrou, que não é da construção, e foi lá invadiu e e entra como estando na obra, né? As notícias o índice, né? Acaba pegando ali. Mas é um tema importante para nós. Legal. Falando sobre esse nosso projeto, por que a gente está focado nas construtoras ainda sobre essa entrevista? Até porque o Conecta Ciesc, ele é um bebezinho. Então, todo bebezinho, ele começa engatinhando. Então, nós estamos engateando bem já, né? Porque estamos fazendo aí bate-papos muito importantes com grandes empresas, com pessoas que pensam, com presidentes de órgãos tão importantes. Então, vai ter um momento onde corretores vão estar aqui, vai ter um momento onde empresários de outras áreas vão estar aqui. Então, é um projeto que veio para ficar. A gente espera aí completar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, para as pessoas, colegas também entender que é um início. Hoje o nosso briefing, então, está voltado em entrevistar as construtoras, falar desse universo da construção civil, porque é o nosso principal produto aqui, e ao longo as coisas vão acontecendo, né, meu presidente? É isso aí. Se você ainda não é associado da Ciesc, a Ciesc _oficial é o nosso Instagram, e o nosso site é aciesc.com.br. Começa lá a assistir nosso YouTube, nosso Instagram, começa a saber um pouquinho mais sobre a gente. E hoje o nosso convidado é o cara de peso. casca grossa, né, mano? E como nós estamos falando, né, acho que é legal a gente ir pautando, então, no início dessa parte 2, a gente vai falar sobre fortalecimento da relação com os corretores. Rodrigo, como que você enxerga essa aproximação e essa união, a importância, né, dos corretores, como a gente falou antes ali, finalizando, né? O primeiro cliente da construtora é o corretor e o primeiro parceiro do corretor é a construtora. Como você enxerga até mesmo essa atuação da Ciesc, esse início da nossa associação, para essa aproximação, para esse fortalecimento, para essa união, principalmente por essa voz que a gente está tentando construir para uma classe como um todo, né? Olha, a relação do corretor com a construtora, né, é uma verdadeira simbiose. Ela não tem como coexistir sem o outro. Sim. Porque se nós não tivermos a construção, o corretor vai vender o quê? Claro, um terreno, casa, mas o foco da nossa região aqui, né, é a incorporação imobiliária. E, por sua vez, o construtor, eu acredito que a maioria pode ter um caso ou outro, mas o nosso canal de venda principal, se não for o único, é o corretor de imóveis. Sim. Então, a valorização do trabalho do corretor é fundamental. O corretor, como eu falei no outro bloco, ele é o pêndulo do mercado. Ele é o vetor do mercado, ele é o promotor do mercado. Sim. E essas duas
pessoas, esses dois ramos, eles têm que andar junto para o mercado ser cada vez mais frutífero. Então, eu até falo isso com um certo orgulho, porque, não sei se vocês sabem, eu iniciei minhas atividades em 98 como corretor de imóveis. Não sabia, né? Então, não sabia. Eu era corretor de imóveis. Meu crescia o 10.461. Ah, que legal, cara. Então, lá em 98, quando eu iniciei, né, alguns anos trabalhando, e graças a Deus a gente conseguiu angariar uma carteira significativa de clientes, parcerias, que nos encaminhou, né, em 2008, a gente iniciar a atividade na incorporação imobiliária. Então, a minha origem é corretor de imóveis e me tornei um construtor. Hoje tu é sócio e dono de consultora, tu tem... Não é só uma, né? Eu São tenho duas consultoras, né? Mas hoje que a gente mais toca mais uma, é né? a Neo para Empreendimentos, né? que eu tenho um sócio, né? O Anderson Luiz Souza, que também somos sócios numa outra construtora. Uhum. Mas esse é o mercado, né? E o corretor de imóveis, aí aqui fazendo uma crítica, né? Crítica construtiva. Fique à vontade. Estamos aqui para ouvir evoluir. E também não estou fora dela, né? Porque também na época eu também não participei de nenhuma associação de corretores. Mas é um trabalho difícil, como a gente falava até ali fora do ar anteriormente. É difícil você organizar e manter uma associação. Porque você tem que mostrar para as pessoas, para os seus pares, a importância de estar associado no seu setor. Sim. Você promover o seu setor, defender o seu setor, buscar os interesses para termos um ambiente de mercado saudável, salutar. Sim. E nós temos, né, apontando desde o nosso primeiro bloco algumas questões de Itapema, plano diretor, desenvolvimento socioeconômico. E o corretor, que nós estamos falando, né, uma grande quantidade desse profissional, se bem organizado, ele pode participar e ditar os andamentos, né, as melhorias da cidade. Verdade. Nos próximos anos. Verdade. E se, né, nós tivermos essa parceria entre consultor e corretor, aí mesmo que isso só pode ser um sucesso. No sentido de propor, de discutir, de participar. Sim. Então, por muito tempo, eu vejo que a Ciesc, né, como o Dudu comentou, nasceu ainda é um bebê, né? Um bebê. Você já tem quanto tempo do Sinduscom? O Sinduscom esse ano faz 32 anos. Então, né? Que ainda sofre esse problema porque há muitos incorporadores não são associados por não entender, por não querer participar. Porque não vai dar nada. Porque como tu deu um exemplo ali antes, né? Não é sobre o que eu vou ganhar, é sobre o que eu vou contribuir. Exatamente. As pessoas querem saber o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar tá lá. Não é o que tu vai ganhar, é o que tu vais contribuir. Né? Ganhar já está ganhando. Nós temos muitas conquistas, eu poderia citar várias, de problemas que a gente tem com o ente público, corpo de bombeiros, legislação, que a gente, conversando e trabalhando, conseguiu reverter iniciativas que iam ser prejudiciais para o nosso setor. E aquele que não é associado também está se beneficiando, né, desse trabalho. Sim. Então, quando o setor ele é unido, ele tem força, com certeza a gente pode avançar mais nas discussões, nos projetos, no desenvolvimento. Então, o corretor vê que, né, vamos dizer assim, a Ciesc nasceu quando? Esse ano? Foi ano passado, no dia do corretor. Nós estamos falando do mercado aqui de 40 anos que Itapema tem se desenvolvido. Né? Verdade. Então, faço esse apelo também ao corretor que conheça o trabalho de vocês, que já teve uma iniciativa que não deu muito certo, que falta de adesão, desunião, enfim. Nós temos que contribuir para nós termos um mercado organizado, planejado. Eu sempre digo, o mercado nós vamos disputar. Sim. Né? Essa é normal, né? É normal. Do livre mercado, né? Da economia de mercado. Nós vamos disputar o mercado. Agora, usar questões do ente público, interesses particulares para eu me beneficiar, não vai dar certo. É por isso que nós temos alguns gargalos em Itapema
que precisam ser corrigidos nos próximos anos. Presidente, eu vou só falar algo sobre isso que eu acho bem interessante. Como a gente falou de corretor, né, nossa classe, e o Rodrigo falou sobre esse fortalecimento, eu vejo que a nossa classe do corretor, ela é assim, ó, até dentro da empresa é assim, né? O corretor, principalmente quando ele está dentro de uma empresa, ele quer ter suporte o suficiente sem chegar perto que ele se sinta pressionado, e ele quer ter liberdade o suficiente sem ele se sentir sem o amparo. Então é uma linha muito tênue. Então até como gestor imobiliário, tu tem que estar em cima do cara, mas se tu passar do ponto ele se sente pressionado e achar ruim... Tu não pode me cobrar porque eu não sou CLT. E aí o seguinte... Mas o plantão dele, ele de repente... Não, mas peraí... E ao mesmo tempo, né, se o colega lá chega pro gestor e diz assim, eu preciso de uma ajuda de uma negociação agora. E caso o gestor diga, eu não posso agora, ele se sente que ele tá sem amparo. Então é uma linha muito tênue. Por que eu tô falando isso? Porque quando chega na hora de nós nos unirmos, também acontece isso. Né? Acontece isso dentro das associações. Então assim, eu quero participar ao ponto que ninguém me cobre nada, mas também não posso deixar de ser ouvido ao ponto de achar que eu não sou ninguém. Então, por essa dificuldade que a gente sofre, às vezes, com a adesão, de ter mais pessoas, para a gente entrar pelo bem comum, que é o que eu sempre falo. A gente tem que ser desprovido de ego, porque muitas vezes numa associação eu posso ter uma ideia brilhante que ela não vai ser acatada, ou que naquele momento não tem como executar, como o Ney, às vezes, como presidente, ele tem uma ideia brilhante e quando vê todo mundo não concorda. Então, tu se desprover desse ego para participar de algo que é para o bem comum, que muitas vezes naquele momento parece que não é o melhor para si mesmo, tu tem que ter essa maturidade para saber que é o melhor para todos. Então, não é tão simples, né? Com certeza, até porque, bom, lidar com pessoas não é fácil. Verdade. Né? Então, o Sinduscom, que é o sindicato patronal, associações, são compostas por pessoas e nem sempre tu consegue agradar a todos. Vai haver divergência de ideias, o que é super natural. Agora, o líder, né, o presidente, o gestor, nós precisamos entender que realmente não dá para agradar todo mundo. Se quiser agradar todo mundo, não pode ser líder. Sim. Então, nosso desafio é tentar compor diante dessas adversidades, né, o bem comum, o interesse da maioria, buscando a melhoria no caso da nossa cidade. Então, o que é que nós queremos? Um ambiente seguro, que tenha segurança jurídica, que tenha um ambiente favorável a negócios. O corretor de imóveis precisa negociar suas vendas, fomentar seus negócios, assim como as construtoras. Sim. Né? E ambos ganhando, pagando seus impostos, chegando seus outorgas, para que o município retorne isso com investimentos para melhorar a vida das pessoas. É isso. É isso. O que a gente precisa mesmo, Rodrigo, é que a gente possa conseguir juntar Sinduscom, a Ciesc, a cidade, o que a gente puder fazer, uma coisa que assim, de instituição para instituição, né? Nós estamos dispostos a ouvir vocês, né? E ver como a gente pode colaborar. Da mesma forma com que antes, como é que sozinho o Dudu podia bater na porta do Sinduscom e dizer, ei, nós aqui somos eu sou aqui o corretor e quero isso. Agora é diferente, né? Da mesma forma vocês, né? Peraí, bater lá na prefeitura, chamar o Xepa, chamar isso. Do mesmo jeito, a gente, às vezes, fazer essas reuniões em conjunto. Eu propus até para o Daniel uma reunião para ele apresentar o projeto para alguns arquitetos, para o pessoal que faz, quando o projeto vamos falar assim, né? O projeto da outorga, o projeto do plano diretor, para alguns arquitetos, para alguns consultores, para alguns corretores, para algumas pessoas e explicar e ouvir e a gente também dar as nossas demandas e da mesma forma com que a gente entender tudo, porque nem todo mundo sabe o que aconteceu. Por exemplo, teve notícia que eu falei, opa, peraí, mas o percentual é diferente na frente do mar com aqui. Eu falei, pô, mas eu trabalho com isso, não sabia que tinha mudado, entendeu? Então, acho importante, gostaria de fazer junto contigo, né, assim, junto com vocês, né, do Sinduscom, essa palestra, essa conversa, trazer
o legislativo ou o executivo, e juntos com o Sinduscom e juntos com a CIESC, a gente fazer um negócio maior. Em vez de fazer uma coisa pequena, fazer um negócio maior. Eu acho que é possível evoluir. Legal. Nesse sentido, eu concordo 100%, né? Nós temos que ter essa aproximação. Boa. E agora nós temos esse referencial, né? Sim. A CIESC está organizada, há uma diretoria, há uma liderança, da mesma forma no Sinduscom, e também tem outras entidades, a Associação de Bairros, a OAB, enfim, há outras entidades, a CDL, a CITA. Então, todas essas entidades, nós precisamos ter uma coesão de pensamento, Boa. buscando o melhoramento, né, do nosso mercado, para que a gente possa ter esses avanços. E posso até citar um exemplo, Ney, de um problema que é um problema nosso, que pode ser um problema de vocês, e que o corretor pode ser um personagem fundamental para a mudança de um paradigma que nós temos, que é justamente a questão do reajuste do CUB, por exemplo. Nós já vamos falar sobre isso. Eu quero exatamente essa ideia. Nós tivemos uma conversa num dia, exatamente. E aí a gente falou, opa, peraí. E realmente isso é uma das coisas que eu concordo plenamente contigo, né? E tenho certeza que muitos dos nossos também. Vamos começar o outro... Vamos pular eu ia falar algo, 4. Mas eu falei. Não, bora. Bate-papo, tá a gente tem que tocar, porque... acho que é tu que pergunta agora. Vamos lá. Rodrigo, a demora no registro de incorporação. Um dos maiores problemas da construção civil em Itapema é a demora do registro de incorporação. Quais os fatores que contribuem para essa demora? São vários, né? Problemas de documentação, tanto da incorporadora quanto do permutante, né? Os procedimentos internos do próprio registro imobiliário, problemas na matrícula, né? Divergências de tamanho da área, quer dizer, são vários problemas que acontecem. Eu tenho, por exemplo, uma obra, e aquele dia da palestra, sim, né, eu falei algo a respeito. O que acontece? Toda empresa, vamos dizer assim, que está com certa consolidação no mercado, que é organizada nos seus procedimentos construtivos, ela quer incorporar. Sim. Só que o nosso mercado, ele, vamos dizer assim, praticamente nos empurra a lançar empreendimentos, a buscar novas permutas e ter um cronograma de obra um pouco apertado. E muitos terrenos possuem edificações. Até porque nossa cidade é complicada, tem matrícula que está lá, tem matrícula que está em Balneário, outras estão aqui. As quadras, né, foram sendo desenvolvidas, sim, vizinhos foram pegando terreno do outro, quer dizer, então há divergências nas áreas. Mas o que acontece? Eu tenho uma obra na cidade de Porto Belo e eu já estou, meu Deus, há quase 1 ano e meio tentando a incorporação. A obra está em desenvolvimento. Uma obra, um terreno que eu peguei, são 4 terrenos. Um dos terrenos tinha uma escritura, mas não tinha o registro, dos anos 70. Depois de muito trabalho, eu consegui o registro da mesma escritura, sem precisar fazer uma nova. Sim. Tinha um inventário, porque estava o nome dos filhos e os pais já tinham falecido. Fiz o inventário. O cônjuge de das irmãs veio a falecer, eu tive que fazer um novo inventário e a divisão da partilha dos irmãos. Um dos terrenos, é difícil alguém hoje não ter algum tipo de ação. Sim. Né? O esposo de uma das cônjuges, que veio a falecer agora, faz uns 15, 20 dias, agora eu tenho que enfrentar um outro inventário. Mas tem mais uma ação junto ainda. Mas antes dele falecer, nós estávamos com dificuldade, porque ele tinha uma ação que eles não tinham outro bem, eles estavam dificultando o permutante em transferir, porque aí a oficial não aceitava incorporar sem a garantia de outro bem. Meu Deus. Dessa ação que eu nem sei qual é. E aí a gente sugeriu, né, de alienar a fração ideal daqui do apartamento que cabia ao permutante. Sim. Não aceitou. Então isso seria muito melhor para eles. Isso é um paradoxo para mim, porque a incorporação imobiliária,
ela dá legitimidade jurídica para nós vendermos e anunciarmos. Sim. Né? Mas não aceita a alienação do bem. E o mais interessante... Aí o cara morreu, eu não consigo corroborar. Mas sabe o que acontece, Rodrigo? O que eu falo muito é assim, o corretor tem que escolher a consultora que vai trabalhar. Porque é lógico que o correto é se trabalhar com a incorporação. Mas nem todo corretor, né, ou toda construtora, vamos melhor dizendo, né, que tem incorporação é garantia de entrega, né? Quer dizer, a gente sabe que tem muita gente que incorporou e nem se sabe se vai entregar. Sim. Do mesmo jeito que às vezes a falta de incorporação não é a má vontade do construtor, né? Mas a dificuldade, a burocracia é algo que atrapalha bastante, porque por outro lado, a falta da incorporação está levando nosso mercado com um aumento de uma insegurança, da informalidade, a facilitação de alguns consultores desleais que estão vindo, porque eles sabem que às vezes aqui a dinâmica demora de mercado, um pouco mais, né? O modus operandi, de repente, aqui que é um pouquinho diferente, acaba atrapalhando, porque tá vindo os mal intencionados, né? De repente, dizendo, não, mas ali eu vendo sem incorporar, né? E aí acaba atrapalhando o bom. Não é que ele atrapalha, tipo assim, a gente entende que tem que ser. Até a gente conversa muito com o Dr. Rodrigo, né, do Ministério Público, e até o Rodrigo Ferraz, que foi da OAB, da palestra, e ele fala muito sobre isso, a questão da vamos falar assim, né, da segurança jurídica, de ter incorporação. Mas é isso que tu fala, assim. Por que eu te pergunto isso? Porque eu acho que o consultor sofre muito para poder incorporar aqui nesses 2 municípios. Exatamente, é muito burocrático, né? E são vários exemplos de dificuldades que tem no terreno, na edificação, para poder fazer o procedimento. Outra situação que fazia uma dificuldade na incorporação é justamente essas edificações que você, junto com o caderno de incorporação, quadro de área, as certidões negativas, tanto do permutante quanto do consultor, você tinha que apresentar a certidão de demolição da edificação. Aquilo ali era uma loucura. Então, assim, você imagina só, eu permutei uma área, existe lá algumas casas em cima de 4 terrenos, 4 casas, né? Você permutou. O próprio contrato de permuta, depois eu tenho que alterar, porque tem que ter a aprovação do projeto e as frações reais de acordo com o projeto aprovado. Sim. Você tem que fazer um aditivo ou um novo contrato. O próprio registro de imóveis, ele não aceita que não esteja algum tipo de cláusula. Você tem que fazer o contrato de permuta, que é um instrumento particular, mas ele define algumas... É ele que quer escolher, né? Exatamente. Então, quando você permuta, você já faz um cronograma para início de obra, faz o lançamento, faz o material. Quando vai se aproximar da demolição, quer dizer, você já está organizado para que a máquina entre, comece a furar, fazer a fundação. Só que você não consegue dar entrada antes, né? Agora até pode. Você não consegue dar entrada porque você não tem a certidão de demolição, porque você tem que fazer a demolição para poder depois dar entrada. Para depois pedir a certidão e depois da entrada na incorporação. Nesse meio tempo você já está com ele lançado, já quer negociar, já tem que fazer as reservas de mercado. Então, hoje, só na questão unifamiliar, na multifamiliar ainda não pode, mas você pode dar entrada na incorporação com o alvará de demolição. Eu não posso lançar um empreendimento daqui a 3, 4 anos e já fazer a demolição e deixar... Não, imagina, vou deixar esse pessoal onde? Vou ficar pagando aluguel? Vou pagar aluguel. Já entra na operação sem faltando o detalhe. É o poste mijando no cachorro. Aí você consegue fazer a cindibilidade do alvará e consegue então incorporar. Então não há razão hoje para não incorporar. Né? Muito bom. Mas o mercado ele se comporta dessa forma, né? Rodrigo, vamos lá, para outro assunto forte. Vai, dá-lhe, nego. Dá-lhe, nego. Rodrigo, combate à atuação desonesta de construtoras. Aqui, fica aberto a tu dar a tua opinião pessoal, tu falar como presidente do Sinduscom, quiser separar a opinião, né, Ney? Porque é uma questão também pessoal, né? Hoje a gente vê...
sou um cara que trabalha sempre com a realidade. Então, eu sei que todo mercado tem as suas peculiaridades. É aquela coisa, tu é mecânico, tu vai andar sujo de graxa, não adianta tu reclamar. Então, nós estamos num mercado muito potente, de muito crescimento, numa região muito potente, de muito crescimento, que nós temos perspectiva de décadas de crescimento para frente, sem retração. Então, assim, ó, vai vir... como é que se diz? Lugar onde tem peixe vai vir todo tipo de pescador. Então, exatamente. Nós estamos no mercado, então eu acho que a gente tem que deixar de ser um pouco melancólico quanto a isso, porque vem tudo que é tipo de gente. Porém, como o Sinduscon consegue agir em relação a essas construtoras que às vezes é muito latente, que a gente sabe, é tipo o que a gente tá falando, né? E eu acho que toda essa questão da Ciesc, ela surgiu muito em cima daquilo, que são coisas que a gente tá vendo e a gente precisa de, cara, isso ali vai dar problema. Volto lá com o exemplo da criança em cima do muro. Essa criança vai cair daí. Yeah. Então, como que o Sinduscon consegue ou está agindo referente a essas construtoras que podem vir querer se aproveitar de maneira negativa, tá usando práticas desonestas ou práticas que não condizem com a realidade do mercado, até mesmo para aproveitar só o lado positivo que é vender e daqui a pouco lesar o cliente? Olha, esse é um tema importante e controverso, né? Delicado. Eu tive alguns associados que entraram em contato comigo relatando, né, a preocupação dessa situação, mas infelizmente, enquanto entidade, né, patronal, eu não tenho legitimidade, eu não tenho jurisprudência para atuar contra isso. Eu não posso, eu não tenho poder para ir numa determinada empresa e indagá-la. Escuta, tu estás com a tua obra atrasada, as tuas práticas de compliance aqui são duvidosas, vamos resolver isso aqui. Eu não tenho esse poder. Agora, o corretor de imóveis pode regular isso no mercado. Pode filtrar, né? Ele tem que fazer esse filtro. Né? Sim. Claro, como tu relatou, nós estamos num mercado com potencial gigantesco, né? Potente, e chama tanto os bons quanto os ruins. Né? Você imagina que, às vezes, até pessoas que são de outros ramos, não são necessariamente da construção civil, ouve falar que aqui na região tem essa pujança, lança o empreendimento e já está tudo vendido, e aí valoriza na casa a média aí de 20% ao ano, e aí os corretores, né, são promotores dessa dinâmica, e aí os caras pensam, vamos juntar uma grana aqui, vamos abrir uma. Vamos abrir lá e contratamos, e aí lançamos e já vendemos. E aí depois a realidade bate a porta. Então é um ciclo vicioso que vai levando então à dificuldade. Nós estamos aqui numa região que o financiamento é próprio, né? Tu não tem quase zero o financiamento bancário de obras, é um autofinanciamento, aí volta aquela questão do CUB, que a conta não está fechando, sim, porque o reajuste está baixo, a mão de obra está alta, materiais subindo, enfim, nós temos vários elementos que dificultam a vida de muitas empresas. Vocês não podem regular quem entra, quem não entra no Sinduscon? Não tem como. E vocês não são uma autarquia para fiscalizar a construtora? Também não. Então ficamos de mãos atadas. O que a gente pode fazer, por exemplo, hoje? Se juntar, como a gente está fazendo, tentando junto com OAB, com PROCON, você é a favor, né, desse tipo da nossa força-tarefa para que a gente possa, juntos, né, OAB, PROCON, a Ciesc, crescer e melhorar junto com o Legislativo e Executivo e dizer, olha, vamos mudar isso aqui, vamos cuidar disso aqui. Eu tenho bastante temeridade de criar legislações, leis que venham tentar regular o mercado. E isso é preocupante. Né? Mas fiscalizar, a pergunta é fiscalizar construtoras com problemas de atraso enormes, fiscalizar construtoras que estão... Aí que eu estou dizendo, se nós dermos poder ao Estado para fazer isso, olha, tu não estás podendo entregar, mas quem vai dizer isso? Né?
Entendi. Como é que tu vais fiscalizar isso? Vai bater numa empresa privada e diz que, escuta aqui, tu vais atrasar, ou tu estás atrasado. Hoje o PROCON é o nosso órgão melhor fiscalizador. Claro, nós temos contrato. Né? O contrato, aí a questão jurídica, às vezes também é morosa no Brasil. Eu tenho casos de... Aí tem que cortar para os dois lados. Eu tenho casos de clientes que não pagam, né? Ficam devendo até... Eu já tive caso de o cara me dever mais de 1 ano e meio. Sim. Né? E a gente entrar com uma rescisão contratual leva tempo. Se o imóvel estiver pronto mesmo, tu não consegue menos de 5, 6 anos. O que nós podemos é ajudar a orientar essas instituições. Nós podemos, como eu falei, o corretor de imóveis, ele pode filtrar. Escolher bem a consultora. Escolher, exatamente. Né? E incentivar, e aí entra naquele campo da nossa parceria, né? Eu posso incentivar aquele corretor que ainda não é associado à CIESC a se associar, e vocês incentivar o construtor a se associar ao Sinduscom, para que a gente possa ter essa dinâmica contínua de orientação. Né? Porque uma vez o consultor, né, associado ao Sinduscom, nós temos condições de orientar, ajudar ele. De ajudar, de dar um suporte jurídico, e isso aí é possível ser feito. Agora, nós criarmos algum tipo de situação, regra, norma, regulamento, mais do que nós já temos, eu tenho que ter medo disso. Porque assim, Ney, e presidente e Rodrigo, esse é o meu pensamento, tá? A gente também não pode romantizar muito, tá? Porque eu vejo assim, ó, a gente fala muito sobre essa questão da construtora entregar, do receio, e eu sei o que bate no coração do Ney, mas eu acho que muitas vezes o presidente fala também, Ney, e me corrija se eu estiver errado, é preocupado com aquele cliente lá, que pode vir a ser lesado, mas eu acredito muito, Ney, que na maioria das vezes quem é lesado não é o humilde e o desavisado, é o oportunista. Porque eu vou te dar um exemplo, Ney. Esses tempos me procurou um cliente lá sobre um determinado empreendimento e eu fiz todas as diretrizes. Eu disse para ele, ó, eu vou te falar os pontos positivos, A, B, C e D. E os pontos negativos, A, B, C e D. Ele falou assim, mas eu tô afim de comprar porque eu vou arriscar, porque eu acho que é um bom negócio. Eu falei, realmente é um bom negócio e é um risco. Só que o que acontece? Muitas vezes... Quem mais acaba sendo lesado é o cara oportunista. Então também ele tá pagando risco. Só que às vezes esse cara, ele é bocudo, né? Porque na hora que ele quer fazer, que ele chega lá pro Rodrigo que tá 1 milhão na tabela e diz, eu te pago 300 à vista. O Rodrigo não vai fazer, mas o Joãozinho fez. Só que às vezes ele também bota o dinheiro na mesa e trunca o Joãozinho. O Joãozinho pensa, tu é malandro, eu também sou. Eu não vou entregar, cara, porque me dá o teu 300 aqui. Porque nem a conta é básica. Me engana que eu te engano. Finge que me ama, que eu finge que acredito, né? Até eu falei esses dias, tinha um amigo meu dando risada, mas nem a conta é prática. Porque a proposta, aquela proposta usurpadora, se chegar para uma construtora séria que faz conta, ela não vende. Chega para aquela construtora que diz assim, eu vou vender, se eu vender, eu estou oferecendo 1 milhão. Mas se eu começar a vender a 300 à vista, daqui a pouco eu diminuo a qualidade, eu entrego de qualquer jeito. Todo investimento tem o seu risco. Sim. Se a pessoa tem um perfil conservador, ela não quer se arriscar, ela vai comprar um terreno, ela investe em ouro, sabe? Agora, se eu quero ganhar mais, eu vou para o mercado financeiro, ações, onde o risco é maior, mas o meu ganho é maior. Entendi. Então, você assume o risco. Uma vez que o cliente, o investidor principalmente, que é voraz, ele quer ganhar cada vez mais, ele sabe exatamente o valor médio de mercado. Se ele está pagando uma mercadoria muito abaixo do mercado, ele assume o risco. É melhor ele jogar no Tigrinho, jogar no... E eu volto isso... E eu volto isso, Ney, porque isso é um círculo vicioso, muitas vezes que eu vou lá atrás. Lembra que lá na parte 1 a gente começou falando sobre as permutas? Porque as permutas é a mesma coisa. Pagava-se 2, aí vem o João que paga 3, aí vem o... Cara, quem paga 6, 7, o risco do permutante vai lá para cima. Então, também o permutante, muitas vezes quem se lasca é o oportunista. E por isso também da necessidade, voltando no primeiro bloco, do plano diretor.
nós passamos praticamente 20 anos construindo a mesma quantidade de habitacionais, né? E a permuta vem crescendo. Quer dizer, há 20 anos atrás, né? eu construía em 2 terrenos 16 a 20 unidades. Depois de 20 anos, eu continuei construindo 16 ou 20 unidades em 2 terrenos. Mas a permuta saiu de 1 por 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dependendo do local, é 4. Mas eu ainda construí o mesmo número de unidades. Então, o plano diretor, com o aumento do potencial construtivo, ajuda a equalizar esse problema. Perfeito. E a gente está aqui com um papo muito legal e você, corretor, preste atenção agora que você vai entender a visão do Rodrigo, a visão pessoal dele, né, lógico, e a nossa visão sobre o CUB. Vamos discutir sobre isso, que tem corretor, com certeza, e muitos consultores que já sentaram nessa mesa pensam bem parecido com o que tu pensa, e a gente vai falar sobre isso agora, Rodrigo. Ney, para aquele cliente que está lá, porque nós conversamos com muitos clientes também, né? Verdade. Não só com pessoas técnicas que sabem o que significa o CUB num linguajar simples, para que as pessoas entendam. É o custo unitário básico da construção civil, ele é um índice regulatório. Quando você compra um apartamento de R$1 milhão, você divide ele por 2.923, se eu não me engano, que é o preço do CUB. Isso agora. Que era para ser simples. E aí você tem uma quantidade de CUB e cada mês que passa ele tem uma correçãozinha, né? É uma variação para poder o teu valor ser indexado. Mas quem pode falar melhor isso é o homem. Que seria isso, seria o custo que eu tenho, cimento, ferro, tijolo, embutido, tudo isso gera mão de obra, gera um índice, uma média disso tudo e que se torna o CUB, isso, né? É isso mesmo, o CUB ele é um indexador, né? Então, baseado nos insumos, nos materiais, mão de obra, é feito um cálculo e tem um valor referencial. Então, as vendas, elas se baseiam no CUB. Então, como o Ney citou um exemplo de R$1 milhão no imóvel, ele vai ser convergido em CUB. Você pega R$1 milhão e divide pelo valor do CUB do mês. Aquele valor em reais, que será transformado em CUB, vai ser o valor que a pessoa vai ficar a pagar, né, o seu saldo devedor. Ele vai dar a sua entrada e depois vai ficar devendo em CUB. E aí, todo mês, há um reajuste. E é aqui que está o nosso problema, né? Essa questão do reajuste. Porque o CUB ele é uma correção monetária. Então, ele vai dar uma certa manutenção no capital investido que a construtora está fazendo para construir aquela edificação. E aí é que está o nosso grande dilema, porque nós estamos numa atual fase do mercado, onde, como eu falei no segundo bloco, se eu não me engano, nós temos aqui um mercado totalmente diferente do resto do Brasil, que é um autofinanciamento. É o financiamento direto com a construtora. Então, anos atrás, né, se vendia em 24 meses, em 36 meses, alguma coisa depois adotaram em 40 meses, e também começou a evoluir, 60 meses. Hoje nós temos até virou limite. 120 vezes até. Tem algumas até que vendem mais. E sempre pelo CUB. Então, aí é que entra, na verdade, uma parceria importante que tem a ver com essa preocupação de não entrega da obra, que vai gerar um ponto negativo no mercado, que vai gerar insegurança jurídica do mercado, que vai gerar problema para o corretor, porque o cliente no fim não recebe, ou recebe com atraso, ou não recebe com a escritura. São vários problemas interligados. Porque hoje o CUB, que historicamente, né, isso foi a questão cultural do nosso mercado, o CUB ele se consolidou como esse indexador, né, daqui da nossa região. Da nossa região, esse reajuste do capital investido. Deixa eu te falar, Rodrigo, assim, ó, eu sou contra a forma do percentual que o CUB é corrigido. Por quê? Porque eu fui diretor comercial de consultora, trabalhei com lançamentos de consultora, Cirela, Tecnisa, Rossi, PDG, e a gente vem de lá olhando um outro patamar. E aí, quando chega aqui, tu começa a entender que todo mundo vem no CUB até pós-chave, tá? E a gente olha que
a inflação, o material, tudo aumenta e o CUB trabalha lá com a média. Hoje de manhã eu estava com um consultor, tá? Um consultor reconhecido na cidade, trabalha, é um distribuidor, né? Abri, estava com o Fábio Negão, e aí a gente tá falando, porra, o CUB não segura as pontas, não irmão. Reage, não reage. A coisa a conta não fecha. A conta não fecha. Por quê? Porque nós não trabalhamos com o material que é o CUB. Nós trabalhamos com o elevador é o melhor, o cimento é melhor, é tudo pele de vidro. Tudo que a gente coloca no prédio aqui na nossa região não é o que coloca nos outros mercados. Então a gente tem que começar a olhar e dizer o seguinte, peraí, nós podemos trocar o modelo do CUB, o corretor pode colocar um outro CUB de alto padrão, um CUB mais caro, a gente pode, de repente, ver qual a possibilidade de ter um aumento maior. Porra, Ney, mas tu tá querendo prejudicar o mercado? Não, eu tô querendo garantir, como disse você, que lá na frente o Dudu vai entregar a obra. Se o CUB for ruim, a conta não vai fechar, ele não vai conseguir pagar a conta, né? Vai ter problemas, né? Várias empresas já estão passando por dificuldades, né? Pode falar. Por outro lado, essa é uma frase boa, né? Quando a gente vai dar um contraponto, né? e aliviar um pouquinho. Por outro lado, olha como o nosso mercado tudo vai convergindo, né? Um dos principais argumentos e fortalecedores de vendas da nossa região, não sei se isso bate para vocês, acho que talvez nem seria o CUB, Ney, mas eu vejo que nossos construtores financiam as próprias obras. Sim. Esse é um dos principais argumentos e mais fortes perante o mundo. Não é perante é perante o mundo. Por quê? Se o cara constrói, automaticamente significa que ele tá capitalizado. Se o cara bota o próprio dinheiro e financia para mim, significa que ele tem bala na agulha. Então isso gera uma segurança muito grande para quem vai comprar, certo? O CUB vem na garupa disso. Como diz lá no Rio Grande do Sul, sabe o que é garupa, né? Sim, lá tem um aplicativo em vez de Uber, tem o garupa. Isso aí. Então o CUB vem na garupa, que é um dos diferenciais de vendas da nossa região. Então é aquele ponto que a gente fala que são ajustes que precisam acontecer, mas que muitas vezes tem que se tomar o cuidado, porque a questão dos 100 vezes, Rodrigo, eu concordo que eu acho a questão dos 100 vezes muito parecido com o flat. Que às vezes é algo que algum construtor começa a fazer porque é um pedido do cliente também. Hoje eu vejo que os flats, eu vejo que não foi desejo de muitos construtores de se fazer, mas foi o desejo de muitos compradores que às vezes, eu não quero botar esse $1 milhão agora. Ele não tinha verba para gastar bastante, e aí teve o construtor que falou, disse, não, então eu vou fazer um empreendimento um pouquinho menor para ti, que muitas vezes tu vai pagar o metro quadrado mais caro. Porque ele pagava um metro quadrado mais caro que um apartamento normal. Um exemplo burro, né? O apartamento de 100 metros custava $1 milhão. Daqui a pouco o apartamento de 50 metros custa 700 mil. Mas aquele cara só tinha os 700 mil. Então eu acho que também é uma discussão pertinente, porque acho sim que essa conta não bate, mas para que a gente cuidar, para a gente não dar um tiro no pé. O que eu quero ouvir de você é assim, a tua opinião sobre o CUB. Existe ou não existe? Tipo assim, tá adequado? A gente trabalha no CUB hoje, que é o CUB médio, né? É o CUB médio. É o CUB médio. É do Estado. É do Estado. E o mercado do Estado é distinto do nosso. Do nosso. Então, tu tem uma dificuldade enorme. O Oeste Catarinense tem um custo. O Sul do Estado tem outro custo. O nosso é mais caro. O nosso custo aqui é totalmente diferente. O nosso é bem mais caro. Vamos lá. Então, quando você... tipo assim, não existe a possibilidade de a gente trabalhar com uma outra condição. Balneário Camboriú trabalha com CUB até as chaves e depois vai para a INCC, vai para a IPCA, 0,5 mais 0,6. Tem construtores daqui, por exemplo, que já trabalham, né, com IPCA mais 0,6, IPCA mais 0,7, 0,89. Cada um está trabalhando com uma coisa. Eu entendo o que você fala, porque assim, quando a gente trabalha hoje com parcelamento muito alto, muito estendido, e aí a gente tem, além do parcelamento estendido, a gente tem uma taxa de CUB que ela, às vezes, você, durante o tempo você tem uma exposição de caixa muito forte, porque durante um tempo tu recebe ali, mas a hora que tu começa a botar ferro, concreto para dentro do solo, é a hora que começa tu expor teu caixa e normalmente tu expõe mais do que tu já recebeu,
né? Então, eu queria ouvir de você qual a tua posição, por exemplo, o que tu sugeres? O corretor tem que começar a explicar para o cliente que o bom e saudável é 65% até as chaves, e aí ele vai para um financiamento bancário, ou ele vai para um outro parcelamento. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu até entendo a percepção do Dudu, né, em relação a esse diferencial que Itapema e região que sempre teve, da questão da venda através do CUB. Mas é uma preocupação, um anseio, por outro lado, anseio muito grande. Já alguns construtores entraram em contato comigo, estão falando entre si também sobre a necessidade de nós tentarmos construir um outro indexador além do CUB, porque o mercado, nesse sentido, ele precisa ser resiliente, ele precisa se adaptar às suas novas realidades. Nós tivemos, após pandemia, um aumento significativo nos insumos e, apesar de a dinâmica de aumento ter diminuído, o aumento continua. Então, por isso que há esse descompasso. Então, o que acontece? A venda pelo CUB em 80, 100 meses, nesse longo prazo, ele vai corroer. Boa. Ele vai corroer o capital investido. É por isso que lá na frente o consultor não tem mais fôlego de caixa. Tem que lançar outro produto. Tem que lançar outro produto, ele tem que ter a vida dele, e muitos, infelizmente, acham que tem uma vida altamente confortável e faz antecipações de lucro. Enfim, é uma dinâmica, né? Então, lá na frente, essa variação da monetária do CUB, ele não é suficiente para dar a manutenção do capital investido. Para deixar saudável. Exatamente. Outro ponto importante é que o CUB, justamente, ele pode ser isso juridicamente, né? Ele tem que ser, ele é o custo unidade base da construção civil. Então, em tese, eu não posso cobrar CUB pós-obra. Exatamente, a lei que fala obra, sobre isso. Mas isso sim, como tu falou, aí criou-se essa cultura aqui. Por quê? Porque geralmente o CUB, o percentual dele é relativamente baixo. Ele beneficia mais o cliente Os últimos anos, se pegar o histórico do CUB, ele tem fechado aí abaixo de 6% o ano. Sim. Então, por isso a necessidade de nós termos a substituição. Então, você finaliza a obra, muda-se o indexador, o IGPM, ou o INCC, o INPC, mais uma correção de juros, para poder dar essa manutenção. Ou o cara vai para o banco. A gente tem que começar a entender, Rodrigo, que assim, aquilo que a gente conversou naquele dia que a gente estava junto lá no balneário. A gente tem que entender o seguinte: você pode, do mesmo jeito que acontece com o balneário, o que acontece hoje, Dudu? Você recebeu lá, mas está em 100 vezes. O consultor, o corretor, pode começar a entender que daqui a pouco as taxas de juros vão baixar. Eu acredito que vão baixar. Não vai? Vai. Aqui. Só que nós temos que lembrar que nós vamos ter muito imóvel pronto. Nós vamos ter muito imóvel entregue. Então é mais fácil fazer o quê? Olha, chegou o momento. Quer ficar comigo? Fica. Eu te cobro, né? INCC mais 0,6, ou uma outra taxa mais 0,5, mais 0,7, 0,8. É do mercado, como tu disse, cada um escolhe o seu. Ou tu vai lá no banco, tu financia isso em 120 vezes. Em 80 vezes, em 60 vezes, no banco tu financia do jeito que quer. E aí fica saudável de novo para quem? O consultor. Para ambos também, né? Mas principalmente para o consultor. Porque daí ele recebeu o dinheiro dele ali, ele falou, ufa, agora o que eu vou fazer? Eu vou para o mercado de novo, vou pegar uma boa permuta, vou lançar de novo e tal. Porque hoje tu receber em 120 vezes, irmão, e tu tem que às vezes entregar o teu produto em 60, 84. Eu fui um dos caras que, quando a gente foi fazer um lançamento de uma consultora, nós começamos conversando com o dono da consultora e falamos, porra, a gente tem uma tabela de 100, a gente tem uma tabela de 84, e aí a gente tinha uma tabela de 72 vezes. E hoje a tabela desse meu parceiro lá está em 60 vezes. E ela é diferente. Então, de repente, a gente tem que começar a entender que 60 vezes é o tempo que eu termino a obra. Quando terminar a obra, está quitado, amigo.
Então, eu quero ir lá e de repente ele dá o apartamento como garantia e financia, sei lá o que ele quer fazer, né? Mas o investidor daqui que tem que começar a pensar. Não sei, talvez eu falei demais, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Eu acho que é nesse sentido. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização, porque o que nós precisamos é fazer com que as consultoras entendam essa necessidade, né? Elas já vêm nessa percepção, querem mudar, mas o problema é alguém praticar e alguém não. Então nós temos que ter a consciência que todos devem aplicar. Eu até estou em contato e pretendo fazer um documento, né, uma recomendação, porque eu não posso tem que orientar, determinar qual a prática que vai ser, mas eu vou recomendar, né, através de um estudo econômico que a gente pretende fazer para saber. Vamos apresentar para os corretores também, pô. Vamos. Qual o percentual adequado que a gente pode adotar para dar essa manutenção do capital investido, né? Boa. E que aí seja uma prática de todos aqui no mercado, e aí o corretor ajude a conscientizar o investidor à necessidade. Sim. Né? Que aí a médio e longo prazo a gente vai poder então corrigir esse problema que nós temos hoje. Não vai ser fácil, mas vai demorar 2, 3 anos. É um lastro. Mas eu acho que a gente conseguiria fazer. Não é fácil, mas é possível. Né? Ney, porque eu gosto muito, e eu uso bastante exemplo do cotidiano, porque que nem a gente sempre fala, né? O bom demora, mas o ruim é rápido de acontecer, né? Então, assim, ó. Notícia ruim vai rápido. Eu lembro de uma situação que um colega entrou para ele um empreendimento lá que estava numa promoção, e era uma consultora séria, tá? Mas iria dar 50% do pagamento até o investidor receber o apartamento, certo? Era algo extra, não era o natural. Só que passado aquilo, eu vi que 2, 3 situações ele estava fazendo a mesma conta. Mas eu não me antenei. Cara, quando eu me antenei, eu chamei ele, viu, qual é que é a tua conta? Ele disse, não, é que eu tô fazendo a conta aqui que o pessoal vai receber 50% até as chaves, né? Então tu vê como é rápido, às vezes, para nós corretores, começar a implantar algo que não é o natural. Aí foi que eu mostrei a conta para ele, que eu acredito que não é todos os corretores que têm essa conta, que é aquela. Cara, eu vou fazer um recebível de 30% até iniciar a obra, um recebível de 50%, 60% até o meio da obra, de 80% a 90% até ele receber. Por quê? Porque se o cara for negociar, eu vou baixar um pouquinho, beleza? Na pior das hipóteses, vai chegar em 75% até ele receber. Porque existe também aquele pensamento do comprador, claro, a construtora quer me vender na planta porque ela precisa do meu dinheiro para construir. E se ela fizer essa conta, ela vai ver, não, que é uma gestão de caixa. Tu tá colocando dinheiro e a construtora tá deixando 20%, 30% de lucro para receber quando ele já te entregou. Só que se tu não tem essa gestão, e se nós corretores, muitas vezes acontece isso dos 100, 120 vezes, daqui a pouco o corretor pede 140 e a conta não bate. Então é uma coisa que nós corretores temos que filtrar, mas não é tão simples, né? Mas se a gente pensar que pela regra, 65% até as chaves, eu não sou obrigado a dar posse, porque com 70% eu sou obrigado a dar posse, a gente começa a fazer o seguinte, olha, 65% até as chaves. E aí o cara vai para onde ele quiser. Ele pode mudar a regra. A gente tem que começar a mudar a regra. Exato. Tu entendeu? Pensar nisso. Como a gente pode fazer? E isso vai facilitar, porque uma coisa que eu estava vendo, já existe em alguns lugares, tá? Através do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990 e uma jurisprudência do Superior Tribunal STJ, a Lei 4.591 de 1964 sobre o condomínio e edificações e tal, onde não se pode cobrar pós-chave o CUB. Quer dizer, amanhã começa um monte de gente a encher o saco. Lógico que o CUB está mais barato, certo? Só que é a regra, a gente daqui a pouco começa a usar a regra, né? A gente que adequou o mercado aqui antes, tu lembras? Tu é mais velho daqui, mas eu lembro que o pessoal me fala, né? O João Júnior, que é daqui, que trabalhou muito tempo, era 12 vezes, era 24 vezes, era 36 vezes, aí 48, daqui a pouco, bum! O prazo se esticou. E vai virando o novo normal, então, né? A tua palavra final seria, você vai fazer um estudo
apresentar E esse recomendar. estudo e recomendar que seja feito uma nova forma de parcelamento, Exatamente. uma nova forma de índice econômico. Nós vamos manter o CUB durante a construção Boa. e após a entrega nós vamos adotar outro indexador Pela saúde das pela construtoras saúde da e empresa. do mercado aqui, né? E do A mercado saúde da daqui, empresa. né? E o que Exatamente. acontece também é o seguinte, como tu citou, né? O que acontece? Por essa cultura do CUB, então, por lei não pode ser cobrado depois da obra, Sim. né? Só que eu tive caso, até falando com o meu jurídico, que uma ação, até um cliente questionou por que ele estava pagando o CUB depois de receber o empreendimento, e ele botou na justiça a construtora. Caramba! Ele estava sendo beneficiado Mas no fim a ação se esvaziou porque o outro indexador dava mais caro. Exatamente. ele estava sendo beneficiado e quis usar da má fé. Daí quer dizer, no final da história, diz isso, só que daí é vantagem para ele. É vantagem. É. Né? Então é essa. E tem uma outra questão que eu estava vendo o Dudu colocar, e aí me veio à mente, e aí é algo que vocês podem tentar também conscientizar, porque é o que acontece. Muitas vendas não são saudáveis porque o corretor ele força a venda para determinada cliente que às vezes ele não está querendo comprar, ele não tem o capital, mas ele tem a promessa de que ele comprar na planta, ele dá uma baixa entrada e daqui a um ano ele vai ter A picaretagem, né? 20% de entrada, né? E o cara vai ter um ganho a mais, depois o cara não vende. É o bilhete premiado, né? E nós estamos com um alto nível de distrato, que a pessoa não pode mais pagar, e ela alega o seguinte: não, mas o corretor disse que ia vender para mim. Preste atenção, você é cliente, está assistindo esse episódio, você é corretor, você é responsável pelo que tu está vendendo. Então assim, vende com entrada baixa, às vezes entra uma entrada dividida em 5 vezes. Para quem não tem condição de pagar, você já está errado, amigo. Segundo, você promete uma valorização para ele em menos de um ano, que ele vai revender e ele vai dobrar o capital. É mentira, não acredita, cliente, não existe isso. Investimento imóvel é a longo prazo, lógico que tu tem valorização, mas não cai em furada. Tá aqui o presidente do Sinduscom falando isso para você. Se você não entendeu ainda, ou você é muito zolhudo, ou você corretor é muito picareta. Não necessariamente que a baixa entrada seja o sinal, o problema é a promessa da revenda. Né? Porque às vezes o cara divide até uma baixa entrada lá em 10 vezes. Nós temos uma construtora, uma das mais antigas aqui, o falecido Seu Juca, gostava de vender até sem entrada. O negócio dele era o parcelamento, porque era saudável o caixa dele. Mas dava essas porcentagens. Mas é diferente, né, irmão? Não, claro. Ele podia construir o prédio inteiro sem vender um apartamento. Exato. Ele era o que mais tinha apartamento para vender. E depende da gestão, fecha a conta. O problema é a promessa de a pessoa só fazer um baixo investimento e depois de revender sem botar quase nada. Já tem um lucro em cima disso. Dobrar o capital, babá. Isso aí é como se tu tivesse uma loja de roupa, tu vai lá, compra, nem paga o fornecedor e já revende e ganha lucro. Não existe, né? É uma sedução. O mercado é bom. Nós estamos falando aqui de um mercado que valoriza a taxa de valorização que levou o nosso metro quadrado à segunda posição no Brasil. Então nós temos aí a média de 15% a 20% ao ano, em alguns casos até mais, dependendo da negociação com a construtora. Comprou bem é o segredo, né? Comprou à vista, ganhou um percentual de desconto, mas a taxa de valorização é essa média. Em 2022, se eu não me equivoco, a taxa foi de 25,31% no ano. Muito bom. Então é muito bom. Muito bom. Só que também tudo que é demais. Mas, Rodrigo e Ney, uma coisa que eu sempre argumento, e principalmente por que é bom, às vezes o cliente ter contraponta, né? Tá, mas se eu colocar 1 milhão em tal investimento, eu também vou ganhar essa rentabilidade, mas tu não tá colocando 1 milhão. Tu tá colocando 10% de entrada e tu tá colocando 12% ao ano. Então tu tá colocando, se tu colocar 120% ao ano de fluxo e ele te valorizar 15, 20, 25, tu tá dobrando o teu capital. Nós pagamos mais que a taxa Selic. Então isso que é o diferencial, só que assim, Ney, é o que a gente fala. A maioria desses negócios sempre é oportunista lidando com oportunista, porque eu sou
muito conservador na hora de negociar, e tenho clientes conservador, porque eu digo, cara, às vezes eu tô negociando com o cliente e o cliente diz assim, ó, mas é que custa X pro construtor fazer, ele pode me dar um desconto. Não importa quanto é que custa pro construtor. Abre uma construtora, então. Então, assim, ó, é o que é justo para todo mundo. A gente tá falando aqui sobre ser saudável. Então, mas te custa X e tu tá querendo me vender por 3X. Não, eu quero que tu me venda pelo X. Daí não faz sentido, né? Não faz Ninguém sentido. Tá fazendo caridade. Então, é uma coisa de nós, e é isso que a Ciesc vem nesse intuito. Não é que quem tá na Ciesc é os melhores, tá? Que a gente não cometa erros. Não é isso. É que esse pensamento... Eu não tô aqui para ganhar em cima do construtor ou ganhar em cima do cliente, ou que nem às vezes a gente fala sobre o CUB. O CUB beneficia muito mais o cliente. Então, de alguma forma, tá desequilibrado isso. Sim. Então, é sobre equilibrar aquela coisa... A balança tem que ser igual. Aquele cara que quer vender, que tá sendo desonesto no mercado, cara, tá desequilibrado. Então, é sobre isso que a gente tá falando. É aquela coisa, o mercado é maravilhoso. O pessoal tem que cuidar para não matar a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. Vai forçando, uma hora estoura. Vou para outro ponto, e esse ponto eu gostaria de tentar ser um pouco mais rápido nas respostas, né? Mas não vamos lá, é difícil. A proliferação descontrolada de construtoras e estoque de imóveis. Isso é um assuntozinho meio complicado. Estamos vendo muitas construtoras novas chegando à cidade, sem histórico, lançando empreendimentos sem nem concluir a permuta dos terrenos. Por incrível que pareça, acontece isso, né? Não tem projeto aprovado, a permuta não está 100% fechada. O Sinduscom está preocupado com isso? Está vendo isso? Vocês já conseguem... tipo assim, tá chegando muito denúncia disso de vocês. Como é que tu tá vendo isso, Rodrigo? Assim, eu sei que tu tem vontade de às vezes sair da mesa e dar uns cascudinhos em alguém, mas me conta. Não, a preocupação é constante. Como eu já comentei, vários associados têm também demonstrado grande preocupação, querendo até algum tipo de intervenção, mas infelizmente, como eu falei, né, o Sinduscom, como sindicato patronal, nós não temos a prerrogativa de poder questionar ou regulamentar ou ter qualquer iniciativa para mitigar esse problema. O problema a gente quer é essa resposta, porque as pessoas, Rodrigo, elas acham que é assim, mas a culpa é do Sinduscom. Exatamente. Você entendeu? Então, o que a gente está colocando aqui hoje o Sinduscom não pode fiscalizar, o Cresci não pode fiscalizar, a Ciesc não pode fiscalizar. Hoje, o que a gente pode fazer é debater, é dizer o seguinte, correr atrás. Compra direito, ou vai no PROCON, ou vai judicializar a tua causa, né? Nós temos os nossos advogados aqui dentro da Ciesc para te orientar, seja corretor, seja o cliente, né? E ajudar o pessoal, né? Eu estou lembrando aqui de um caso, tô falando isso, eu tive um caso assim até muito engraçado, icônico até. Determinado o meu gestor de negócios conversando com um corretor que tinha um cliente interessado num imóvel nosso, e aí ele consultou um advogado jurídico dele e a orientação dele foi não comprar. E aí ele relatou o porquê que a conclusão do advogado foi isso, não comprar. Porque ele foi pesquisar, tirou algumas certidões trabalhistas, enfim, pesquisou a empresa, e nós não tínhamos nenhuma ação. E aí ele orientou a não comprar. Então, basicamente, era assim, nós éramos muito certo. Nós somos muito tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não... Eles são laranja de alguém, o cara usou essa expressão. Vai dar problema. Ninguém é tão limpinho assim. Então, vê que é uma cultura que acham que para investir e ter um bom retorno, tem que ser algo que esteja com dificuldade. Não, tem que ter problema aqui. Sim. Então... Gente, o que nós estamos falando aqui é um problema do mercado, né? Digamos que de todo o mercado. De todo o mercado. São práticas que nós podemos orientar através da Ciesc, através das entidades, fazer um trabalho entre os players do mercado. E nós temos que ter algum compliance no nosso procedimento.
né? Vamos ver essa consultora, o histórico dela, quem está chegando agora. E também não estou dizendo que quem chega agora não é bom. Não é essa. Não é isso aí. Não estamos falando isso. Agora, quando é o ditado, a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o cara vem, nunca construiu aqui, não tem nenhuma obra. Lança 8 obras, 4 obras. Ney, mas eu ainda acho que dessa discussão, eu não sei se é o que intrinsecamente a gente está falando, o cara pode fazer isso e estar fazendo tudo certo. Sim. O problema é o cara aproveitar do lado bom do mercado. Porque essa análise do cara, eu vou lá, eu lanço, porque eu vendo na incorporação. E realmente o mercado é assim. Tu vem aqui, lança, vende, explode e vender. Mas o problema é se o cara tem a má fé, eu vou para pegar o dinheiro e não entregar. Porque o cara vir e usar, entre aspas, o lado bom do mercado não é o problema. O problema é quando vem... tem muito corretor que faz isso também. É por isso que a filtragem do corretor, ele vai dificultar pouco a iniciativa dessas pessoas, dessas empresas. Né? Com certeza. Vamos lá. Agora eu não vou vender para ti. Sim. Eu vou vender quem conhece. Exatamente. O corretor não tem que vender para quem não conhece. Nós tivemos uma situação... O problema é que esses caras pagam comissões altas. Aí. Não. Prêmios, o marketing é bombado, né? Comissão alta, prêmio, fazem projeto que é lindo, maravilhoso, parece uma Miami, um Nova York, e aí o corretor se encanta com premiações, né? Vamos fazer o seguinte, o Felipe Melo e o Gui Chioca criaram um modelo de... Quioca. Criaram um modelo de selo, sabe? Tempos atrás, o Rodrigo, o doutor Rodrigo, promotor, né, da cidade, também falou, não é possível o Cresci dar um selo para as consultoras? É possível o Sinduscom pensar em um selo das consultoras boas? Será que não está na hora de a gente tentar, a Ciesc, fazer isso, né? Um selo com as boas imobiliárias, por boas práticas. Né? Isso é uma iniciativa interessante. De repente, a gente começar a pensar sobre isso. No Sinduscom, o que eu fiz? E aí também a dificuldade de fazer o cara usar. O que eu no canteiro de obra, né? Lá no Tapume, além das placas de divulgação do empreendimento, nome da construtora, nós chamamos lá, essa empresa é associada ao Sinduscom, com a mensagem... Associe-se também. Tem na corretagem de seguros tem, né? Corretor só quem é corretor de seguros, agora eu não lembro o nome da... Mas talvez... vincular não Cresci, compre seu imóvel somente com o corretor. Exatamente. Né? E aí a gente fazer um trabalho em conjunto sobre isso. E vocês podem realmente, né? Essa daqui criar uma certificação, essa imobiliária, né? Tem uma boa prática. E olha que legal, eu não era muito adepto dessa ideia, tá? Estou confessando aqui ao vivo. Sim. Mas como a gente... Porque eu achava assim, Felipe, que ia gerar muito problema e pouca solução. Mas só que vendo pelo fato da gente não ter como regular quem está irregular, o selo de boas práticas, pelo menos a gente pode premiar quem está correto. Então aquele cara que não tem as boas práticas, automaticamente ou ele vai ter que ter... Ou pelo menos vai dificultar mais. E eu acho que agora eu comecei a gostar mais dessa ideia. A gente começa a tirar o joio do trigo, né? Pensando que assim. Que é tipo, menos identificando. Vou dar um exemplo. Se todo corretor tivesse que usar uma plaquinha com seu nome e o seu número de Cresci, talvez tu iria inibir quem não tem crescido a trabalhar. Porque, se tu não tá com a tua plaquinha com o teu número, então acho que é mais ou menos essa ideia. Tu premiar quem tem boas práticas, porque aquele cara que não tem, pelo menos ele vai estar diferente. Ele pode ser questionado. Por que tu não tem o selo de boas práticas? Exatamente. E por fim, né, vamos falar de um outro assunto, que é assim, o levantamento do Lean, levantamento imobiliário do mercado, o Guilherme nos passou, hoje nós temos aproximadamente 24 mil unidades em desenvolvimento. Não sei se esse número bate com o que o Sinduscom deve ter. E quase 6 mil ainda disponível em planta, quer dizer, nós temos 24 mil e 6 mil. Um terço.
Não, 25%. Qual a importância desse estoque para o mercado atual e como o Sinduscon está orientando os seus associados para o mercado? Tipo, olha, vocês fazem reunião sobre isso? É hora de continuar lançando ou é hora de aguardar? Por exemplo, até mesmo você como consultor, né? Tipo, opa, vamos para frente, aceleramos, diminuímos, porque disse o Ivan Hesner, né? Que é na época dos tiros de canhão, é que você compra e você vende na calmaria. Quer dizer, às vezes é a hora boa, né, quando o mercado está desse jeito, um pouco mais restritivo por causa da política de começar a fechar as permutas, para na hora que a maré está boa, poder vender. Qual é a tua visão ou a visão do Sinduscon? Pode dar as duas visões. Olha, Ney, sobre essa questão, né, a quantidade, o volume de venda, estoque, ele é aferido para a gente ter uma noção do crescimento do mercado. E isso já é até feito, não é um trabalho do Sinduscon, né, nós não temos essa pesquisa, mas institutos como o FIPZAP faz esse levantamento do mercado, né, aferindo Sim. até o metro quadrado, volume de vendas e assim por diante. Balneário Camboriú, lá no Sinduscon, eles até contrataram a Brian Pesquisas, que é de Curitiba, para fazer um levantamento do mercado, que tipo de mercadoria está sendo mais vendida, para dar um norte, né, para o consultor, que tipo de mercadoria ele vai lançar, o quanto tem de estoque. É possível ser feito isso. Mas lá no sindicato nós não temos essa iniciativa, até porque nós deixamos para cada empresa adotar sua política de gestão. Né? O Sinduscon não tem essa iniciativa, essa prerrogativa de orientar como é a gestão da empresa. Mas nós estamos mais interessados sobre o setor, né, ter um ambiente de negócios com procedimentos menos burocrático, menos regulado, preocupado com a questão da segurança de trabalho, mais saudável. Mais nessa direção, né, proporcionar ao nosso associado convênios que possam, né, ser benéficos para os seus trabalhadores, orientar na legislação trabalhista os associados. Agora, a questão da maneira como a empresa vai se comportar, se a sua dinâmica, suas políticas, essa não é a ideia, né, do sindicato. Eu uso hoje, tenho usado o Lean, porque ele tenta eu tento ter uma noção, né? Tipo, qual o valor do metro quadrado está se vendendo nessa área, quanto que tem de estoque, o que a gente poderia fazer, até mesmo cuidando das permutas, eu tenho usado mais eles para poder me ajudar. Talvez seja, né, uma das opções. Mas vamos ter que fazer um diacast, não vai poder ser um podcast, vai ter que ser um diacast. Não, contigo foi o maior dos maiores, tá? Eu falei que eu era prolixo. Não, mas tá maravilhoso. Que signo que tu é? Câncer. Oh, legal, minha esposa. E me conta, teu time. Eu sou Flamengo. Guri, velho! Nozes. Nossa, longe disso, né? Aqui é gaúcho, aqui é pura cepa, rapaz. Colorado. Gremista. Gremista, tá lá, né? Meu presidente, vamos encerrar esse episódio que nós poderíamos ter 18 partes. Obrigado, Rodrigo. Você que não assistiu, essa é a parte 3 dessa entrevista com o nosso amigo Rodrigo Passos, presidente do Sinduscon. Tem a parte 1, vai lá, assiste, a parte 2, a parte 3. Senta e já assiste as 3 partes desse episódio, que tem muita coisa bacana. Compartilha. É importante você comentar, acho certo, acho errado, legal, gostei do que o Rodrigo falou, sugiro isso, sugiro aquilo. Você, consultor, assiste, comenta, compartilha, né? É importante, nós vamos fazer um collab com o Sinduscon, eu tenho certeza que nós vamos estar cada vez mais perto. Tá? Te agradecemos mais uma vez. Estamos diretamente aqui do Visor Notícias, tá? O Everton sempre nos recebe com as portas abertas aqui. É um grande parceiro da CIESC. Tá? Você que ainda não anunciou com ele, anuncia aqui, pô.
é da cidade. Vamos dar atenção aqui para a cidade. A Ciesc é estadual, mas está começando o seu projeto grande aqui. Porque aqui é uma cidade que tá expansão, né? E vale a pena destacar também, Ney, você que é corretor, você que está acompanhando o trabalho da Ciesc, a Ciesc não é um grupo fechado, muito pelo contrário, a Ciesc recebe você que está iniciando, você que já tem história na corretagem, venha entender como você pode fazer parte, nos procure através do Instagram, através do site, porque realmente a ideia é com que todos nós possamos nos fortalecer e aí sim a gente vai conseguir agregar para o nosso mercado, nós corretores que somos partes tão importantes aí, fundamentais para esse mercado imobiliário. Qual que é o nosso Instagram? A Ciesc, _, quem não sabe, underline é o pauzinho, tracinho, aquele né? Tracinho no chão, a Ciesc, _oficial. A ciesc.com.br. Qual que é os teus contatos? Passa os teus contatos, deixa uma palavra para os corretores e vamos encerrar aqui o nosso podcast, meu amigo. Eu quero agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, junto, Dudu. irmão. Valeu, Rodrigo. Volto a reafirmar o nosso compromisso para mantermos um bom relacionamento, tentarmos avançar nas pautas que é preciso aqui em Itapema. O Sinduscon está de portas abertas para o que for necessário e estou aí disponível para que a gente possa debater, construir, refletir nos desafios que nós temos no nosso mercado. Então, Perfeito. Obrigado, deixar um abraço aí para o pessoal que tem nos ouvido ou vai ouvir, incentivar os corretores que se associem, assim como os consultores que ainda não conhecem, faça uma visita, participe de uma reunião mensal, veja como é que a gente trata o nosso setor, para que possa estar junto conosco e todo mundo junto construir as melhorias que a cidade precisa. Legal. O meu contato é meu Instagram pessoal, Rodrigo PS 2021. Acho que é isso. Rodrigo PS 2021. Rodrigo PS 2021. Ou vai no Sinduscon. Ou Sinduscon também, Sinduscon Costa Esmeralda, tem nosso site, nas redes sociais. Temos também vários tipos de trabalho, questão social também, fazemos bastante contribuições. Legal. Então é bacana, pelo menos, a pessoa conhecer. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns mais uma vez para o Sinduscon. Obrigado mais uma vez a tua visita. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Esse foi grande, mas vale a pena tu assistir na íntegra, né, Edu? Valeu, um abração.